Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e eu vou lá de anunciar. Um pouco mais, e não me vereis. Outra vez, um pouco, e me ver-me-eis. Até aqui. Fecha os teus olhos. Peça para o Espírito Santo te ajudar a entender essa palavra, falar com você nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua obra neste lugar. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui, fala conosco, abre o nosso entendimento. Senhor, me usa com poder e autoridade, fala através de mim. Senhor, eu levo a Ti cativo minha alma, meu intelecto, que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Desde já nós amarramos todo valente, lançamos no abismo, toda sonolência, toda devagação da mente, todo espírito mentiroso, cala-te, emudece-te, nós te amarramos e lançamos no abismo em nome de Jesus. Abre, Senhor, o nosso entendimento, transforma, Senhor, o nosso interior, nos limpa através da Tua palavra, Senhor. E em tudo nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Aplauda o Senhor, pode se assentar. Nós vemos aqui o Senhor Jesus falando da missão do Consolador. É alguém na mesma proporção que ele, na mesma porção, na mesma essência que ele envia para os discípulos, que ele envia para a terra. E nós vemos um cumprimento dessa palavra em Atos, no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo de Deus, quando os discípulos estavam nos cenáculos reunidos num só propósito, aguardando a promessa a se cumprir. O Espírito de Deus hoje é derramado sobre toda a carne daquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador. E qual é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo ele é importante na nossa caminhada, porque sem ele nós não somos nem salvos. Como assim? Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Nós somos salvos através do sacrifício de Cristo na cruz, mas a obra de convencer o homem é do Espírito Santo de Deus. Então ele nos convence do pecado. Você não precisa ficar argumentando 1 milhão de vezes no ouvido das pessoas, porque o papel de convencer não é seu, ele é do Espírito Santo de Deus. Amém? Ele vem nos limpando e nos santificando e nos conduzindo na palavra, na verdade que é Cristo. Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ele que nos conduz na verdade. O Espírito de Deus, ele testifica dentro de nós. Como assim, pastora? A partir do momento que você confessa o Senhor como único e suficiente Salvador, a porção do Espírito Santo passa a habitar dentro de você para te ajudar na caminhada. Então ele é aquele que vai te ajudar a entender a palavra de Deus quando você senta para ler. Ele é aquele que vai te testificar
no seu interior que ele está falando quando alguém está falando em nome dele. Ele também é aquele que vai trazer assim uma coisa, tem alguma coisa esquisita aí, quando alguém estiver falando, ainda que no nome dele, mas não por ele. O Espírito Santo que habita em você, ele é o mesmo que habita no seu irmão, ele é o mesmo que habita no ministro de louvor, ele é o mesmo que habita dentro do pregador. Ele é aquele que sonda a tua mente, ele é aquele que sonda o teu coração, ele é aquele que sabe o que você está sentindo ou pensando antes mesmo da palavra chegar à boca, e ele é aquele que revela o que muitas vezes está no teu interior e que precisa ser liberto. Amém? Então o Espírito Santo, ele é Deus. E ele mora dentro de você. Você é morada do Altíssimo. Mas só dentro de mim, não. Nós somos muito pequenos, né? Para compactar. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas nós temos, pela misericórdia de Deus, o auxílio do Espírito Santo para nos preparar para aquele grande dia que é a vinda de Jesus. E a palavra de Deus nos ensina que a partir do momento que nós confessamos o Senhor como único e suficiente Salvador, a partir do momento que o Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em nós, existe uma nova vida, é uma nova história, é um novo tempo sobre a tua vida. Então você vai passar a caminhar em novidade de vida. Se são coisas novas, significa que você nunca viveu antes. É novo. Quem comprou um carro novo, ninguém nunca dirigiu aquele carro. Não é assim? Quem comprou uma roupa nova, ninguém nunca usou aquela roupa. Não é assim? Deus, ele nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Ele lança por terra as coisas velhas. E aí nós vamos para Romanos 12. Abre lá a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Olha aí. Romanos 12, versículo 1 diz assim, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Significa que Deus não vai te deixar inconsciente, sem saber o que você está fazendo. É um culto com entendimento, amém? E não vos conformeis, não tome a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que você precisa começar a mortificar a tua carne e apresentar o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? É não fazer mais a minha vontade e começar a fazer a vontade do Senhor. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É deixar Ele ouvir a voz dEle quando Ele te traz algumas situações no seu interior. Você pode abafar a voz do Espírito Santo dentro de você. Você pode ignorar o que o Espírito Santo está te alertando na sua vida. Ele não vai te forçar a obedecê-lo. Mas é um erro que a gente comete. Porque quando a gente faz dessa forma, a gente não está andando pelo Espírito. A gente está andando pelo quê? Pela carne. Ainda essa semana eu estava falando com uma pessoa e falei assim: essa frase que você está me falando, o que tem a ver com o Espírito Santo? Sabe quando você está lá no seu dia a dia e vem uma determinada situação na sua vida e você fala: eu não quero mais, eu vou desistir,
Eu vou largar esse casamento, eu vou largar essa casa, eu vou largar esse trabalho, eu vou largar essa família, eu não vou mais na igreja. O Espírito Santo está nessas frases. E por que você está declarando e alimentando isso no seu interior? Você acha mesmo que isso é o melhor para a tua vida? Você acha que essa é a escolha que o Espírito Santo está te conduzindo a fazer? Se você é conduzido por essas escolhas, você está sendo conduzido pelo quê? Pelo quê? Pela carne. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Abre aí. Não era esse texto não, mas pode ser. Romanos 8, mas não é 26 não. Tá? Romanos 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne entendem, cogitar e entender das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O Espírito Santo, pausa na leitura, ele te faz entender, ele testifica dentro de você as coisas do Espírito. Mas uma pessoa que anda pela carne, ela não consegue entender das coisas do Espírito. Porque ela anda pela carne, ela entende das coisas da carne. Então é loucura para ela você falar que o Senhor Jesus, por exemplo, morreu por ela ainda sendo pecadora. Tem gente que é o cúmulo que fala assim que ele não precisaria morrer por ela porque não fez tudo isso. Não é tão pecador assim. Enquanto a palavra de Deus nos ensina que todos pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. É difícil, às vezes, a pessoa entender a obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Porque às vezes ele só dá uma direção, ele não explica. Ele só fala para você fazer. E fazer ou não é uma questão de reconhecimento de que é o Espírito falando com você e você se submeter à vontade dele. E essa opção é nossa. E você só vai reconhecer essa voz se você se relacionar com o Espírito Santo. Vem do lado, por favor. Precisa se relacionar com o Espírito Santo para ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nunca vai te conduzir para algo que vai envergonhar o nome do Senhor. Ele nunca vai te conduzir para algo que vai te tirar da presença do Senhor. Voltando à leitura. Porque o pendor da carne dá para morte. Na Bíblia de alguém está diferente? Mas o Espírito para a vida e paz. Pausa. Jesus Cristo nos falou que o salário do pecado é o quê? Então toda vez que eu ando pela carne, eu estou pendendo para o quê? Que é o salário do quê? Do pecado. Então eu estou o quê? Pecando, gente. Eu não estou falando que você não tem que alimentar a sua carne. Mas a gula é pecado. A carne, ela precisa ser alimentada. O que não pode é dar o excesso que ela quer. Quer ver um exemplo? Sexo é pecado? Sim ou não? Dentro do casamento, não. E fora do casamento? Sim. Essas coisas que a gente precisa entender. Porque a religiosidade, ela traz como uma régua. Não, então não pode comer. Não, então não como mais. Não, então não tem mais relação com meu marido. Não, não é com o seu marido. Com o seu marido você tem que ter. Com a sua esposa você tem que ter. Você não tem que ter fora do casamento. Fora dessa aliança. Aí se torna pecado. Por que eu estou trazendo isso para vocês?
Porque a religiosidade nos faz viver nos extremos a ponto de manipular aquilo que são as direções que o Senhor nos dá. E andar pela religiosidade também é andar pela carne. Você acha que Deus te chamou e o mais importante do teu trabalho aqui na igreja é lavar banheiro? O mais importante é a vida que está do seu lado, que é edificada através de um testemunho, que você pega na mão dela e ora com ela, que você identifica a necessidade dela e supre. Lavar o banheiro faz parte, porque Deus precisa do ambiente limpo, né? Ou não? A casa do Senhor tem que ficar imunda? Não, a casa do Senhor tem que ficar limpa. Vamos voltar para o texto? Versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a... Peraí. Nessa nova vida que Deus te deu, que você foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, que a sua carne foi mortificada lá no batismo, que você se levantou para um novo tempo. Você vai continuar dando pendor na carne, ainda que o Espírito de Deus habita dentro de você e te alerta a todo tempo. É uma escolha, meu irmão. O Espírito Santo, ele é sensível. E a Bíblia diz que é para nós não apagarmos o Espírito Santo em nós. Todas as vezes que você vai para a carne, você está apagando o Espírito Santo a cada dia dentro de você. Você está fortalecendo a carne. E digo mais, todas as vezes que você cogita, que você anda na carne, você está abrindo brecha para demônios usar a carne sua e estabelecer coisas na sua vida. Mas a partir de hoje, não vai mais em nome de Jesus. Amém? O seu entendimento está se abrindo. Nós estamos falando da obra do Espírito Santo em nós. Amém? E nós somos guiados por esse Espírito. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então você não está mais escravo da sua carne. Você não é mais escravo das suas vontades e dos seus desejos. Ah, não deu. Ah, é que a carne é fraca. Desculpa de religioso, porque o Espírito está pronto e ele habita dentro de você. Mortificação da carne é para a glória do nome de Deus. Não tem como você andar meio no Espírito e meio na carne. Ou você anda no Espírito ou você anda na carne. Meio no Espírito e meio na carne, você está andando na carne. De vez em quando o Espírito Santo tem espaço para fazer através da sua vida a obra dele na vida de alguém. Espaço para abençoar a vida de alguém através da sua vida. Mas se você continuar caminhando na carne, você não está caminhando no Espírito. E aí, aonde você vai parar? Vamos lá, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito
mortificardes os feitos do vosso corpo, e certamente vivereis. Pois todos os que são guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus são. Então, como é que pode um filho de Deus não ter as características do Pai? Como pode um filho de Deus endurecer o seu coração a ponto de não liberar o perdão? A ficar sem falar durante dias? A não dormir na própria cama com seu cônjuge? A querer argumentar e argumentar e argumentar para mostrar que está certo? Como pode um filho de Deus ser aquele que vai dar vazão à carne para trazer discussão dentro do lar, para trazer divisão? Se você anda muito irritado, muito nervoso, e tudo é motivo para você brigar e discutir, eu vou te contar uma coisa. Você está passando por um ataque do inferno. Porque o nervosismo que te faz destruir o tempo que é para você ter com a sua família, ele vem do inferno. A irritabilidade. O nervosismo. Não é, nossa, eu não gostei que isso não deu certo. Não é isso. É aquela coisa que você anda irritado, que você está irritado e que qualquer coisa te tira do sério. Que alguém vira para você e fala assim, olha o passarinho. Você está me chamando de passarinho? Você nem está ouvindo mais o que a pessoa está falando. São setas. Mas o homem espiritual, aquele que anda no Espírito e pelo Espírito e através do Espírito, ele tem os ouvidos sensíveis àquilo que o Espírito Santo tem para te mostrar dentro da tua casa. E eu ouso a falar que tem coisas dentro da tua casa, e não estou falando de casa física, amém? Amém? Eu estou falando da sala, eu não estou falando da cozinha. Eu estou falando que tem coisas dentro da sua casa, na sua convivência, que o Espírito Santo não se agrada, que não faz parte dessa nova vida que é para você caminhar pelo Espírito. E que tem habilitado demônios na sua casa. O Senhor, Ele vai te mostrar essa semana, e eu creio, tão certo como o sol vai nascer amanhã, tão certo como eu creio que Jesus vai voltar, Ele vai te mostrar quais são as atitudes ou as faltas de atitude que tem habilitado demônios naquela casa, em nome de Jesus. Quem anda pelo Espírito Santo, ele discerne todas as coisas. É isso que a Bíblia diz. Então você vai discernir o ambiente espiritual que você entrou. Você vai discernir se aquela conversa é uma conversa que está sendo trazida para você como uma denúncia ou como uma murmuração? Como uma denúncia ou como uma fofoca? Você vai começar a discernir, e vou te dizer mais. Sabe qual é o grande problema? Que abafa também a voz do Espírito Santo em nós? É a mentira. Durante anos, nós andamos tão aliançados com a mentira. João 8:44, o Senhor Jesus fala que o pai da mentira é quem? O diabo. Muitas vezes, nós mentimos para nós mesmos acerca de pensamentos e sentimentos que temos. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vi o Andrei, que não vi, mas vamos supor, amém? Olhar torto para a tia Sara. Na hora que a tia Sara deu uma direção. Ai, ai, hein? Aí eu chego no Andrei e falo assim, Andrei, eu vi. Olha, cuidado com o que está no seu interior. Porque o olhar torto dele
pode dizer, não gostei do que ela falou, estou irritada com ela, não vou fazer o que ela está falando, acho um absurdo o que ela me falou. Isso contamina o coração. Mas se quando eu chego no andei, ele fala para mim, que olhar torto. Ele está mentindo para mim? Para mim? Não, para ele. Porque eu vi, quem não viu foi ele. Quem está preferindo ignorar é ele. E é isso que a gente faz com o Espírito Santo. Porque muitas vezes o Espírito Santo, ele está mostrando a bendita da casca de banana. Que todas as vezes, vira e mexe, você dá o círculo da tua vida e cai na mesma casca de banana. Cai no mesmo pecado, cai no mesmo erro. Dá vazão para a tua carne no mesmo lugar. Enquanto você não tirar ela da tua vida, você vai continuar caindo. E geralmente, a queda não é uma queda por aquilo que é o pecado gritado. Como assim, pastora? Roubo é pecado? Sim ou não? Adultério é pecado? Prostituição é pecado? Tudo isso a gente sabe. O problema é que a gente cai aqui, ó, Gálatas capítulo 5. Acharam? Foi rápido demais? Olha onde a gente cai aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 16. Andai no Espírito e jamais é nunca, para mim é nunca. Para alguém é diferente? Jamais. Satisfarei a concupiscência, o desejo da tua carne. Porque a carne, de novo, ó, ela briga contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Quem nunca ouviu uma coisa e quis dar uma resposta bem dada? Quem já ouviu algo e quis dar uma resposta à altura? Levanta a mão. E quem na hora deixou de fazer porque lembrou que o Espírito Santo habita em você? Baixa a mão. Você entende? A minha vontade era, mas eu não fiz. Porque eu não vivo mais segundo a minha vontade e o meu querer. Agora, o Espírito de Deus habita em mim. E eu vivo para a glória do nome dele. Vamos continuar? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre leis. Ora, as obras da carne são conhecidas. Está aí, ó. Não, mas eu não me prostituo. Não, mas eu não tenho impureza. Não, mas eu não tenho lascívia. Não, mas eu não tenho idolatria. Eu não tenho santo na minha casa, eu não me prostro diante da imagem. Não, mas anda debaixo de fascinação? Feitiçaria. Ó, rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você não está fazendo feitiçaria, mas está brigando rebelião no coração. Inimizade. Porfia. Ciúmes. Quando você fica brigado lá com o teu marido, com a tua esposa. Dias sem falar. Qual o nome disso, gente? Inimizade. Iras. Discórdias. Dissensões. Facções. Divide as coisas. Dissensões, facções, divide. Invejas, faz panelinha. Consegue fazer panelinha até com os filhos dentro de casa. Bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro como outrora que vos preveni, que não o quê? O que está escrito aí? Na tua Bíblia não está aí? Não herdarão o reino de Deus? Então, se você fica brigando toda hora, se você fica de mal, se você fica com ciúmes, se tem um zóio maior que a barriga, eu não herdo o reino de Deus.
Porque no reino de Deus não entra a carne, entra o Espírito. E aí a palavra de Deus diz aqui no capítulo 5 que foi para a liberdade que Jesus Cristo te chamou. Você é livre dessas coisas. Entrar nessas coisas ou não é uma opção sua. Sabe o que você faz com o seu livre-arbítrio? Com a sua vontade de entrar nessas coisas? Entrega de oferta para Deus. Porque a obediência ao Senhor vai trazer frutos bons na sua vida. Mas quando você está aqui pendendo para a carne, olha o que Gálatas fala, no mesmo Gálatas, no capítulo 6. Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E ele ainda dá um alerta. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se nós não desfalecermos. E como não cansar de fazer o bem, pastora? Se eu vou lá, me derramo em amor e tomo coice. Se eu vou lá, me derramo em amor e a pessoa é ingrata. Se eu vou lá, me derramo em amor e a pessoa é maledicente. Eu vou lá, me derramo em amor e a pessoa fala mal. Como eu não vou me cansar de fazer o bem? Sendo fortalecido na força do poder dele. Efésios capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura do Senhor. E lá ele fala, o capacete da salvação, para blindar os seus pensamentos, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o calçado do evangelho da paz, a espada do Espírito e o escudo da fé. Por quê? Para você resistir o dia mau. Satanás usa pessoas. Aprende isso. Ele usa o ser humano. Ele usa o vacilão que anda na carne para ferir o teu interior e você achar que não vale a pena continuar fazendo bem. Em oração, na presença de Deus, você vai ser fortalecido na força do poder dele. Tomando cuidado com o que você pensa, tomando cuidado com o que você sente, usando a palavra de Deus para se proteger, o escudo da fé. Você vai continuar fazendo isso para o seu marido? Você é besta. Já não viu tudo que ele faz para você? Eu vou continuar semeando amor, porque eu semeio amor no Espírito, e no Espírito eu colho vida eterna. No Espírito, semeando no Espírito, o fruto que eu vou colher é bom. Por quê? Porque a palavra de Deus me ensinou que tudo o que eu fizer, eu tenho que fazer como quem faz para o Senhor. Então eu estou fazendo na vida do meu marido para glorificar o nome do Senhor. Se meu marido não recebe, quem recebe é o Senhor. Se meu marido desprezar, o Senhor vai receber. Aí fica mais difícil de você se frustrar. Quer ver outra coisa? O Senhor Jesus, ele fala que se a gente anda no Espírito, né? O Espírito, ele é como o vento. Ele não é o vento, ele é como o vento. Amém? Por quê? Porque ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai. E quem anda no Espírito, ele é levado pelo Espírito. Ele é conduzido pelo Espírito. Então, se você anda no Espírito, você é leve, porque o vento precisa te levar. O vento do Espírito de Deus. Não é muito difícil na vida da Vitória, né? Da Sara, um vento levar. Mas o vento do Espírito Santo de Deus, ele precisa te conduzir. Sabe quando você se torna pesado? Quando você acabou de ter uma discussão e o Espírito Santo fala assim: vai lá e pede perdão. Por quê? Porque você gritou com o seu marido. Não, mas olha tudo que ele fez. Pronto, se tornou pesado. Talvez o que ele fez estava de fato errado. Ele não deveria fazer. Mas o fato de você ter gritado também te tornou errado. E o nome que ficou envergonhado foi o nome de Cristo. Então, quando o Espírito fala,
vai lá e pede perdão, o Espírito Santo fala, você vai lá e pede perdão. Meu amor, me perdoa porque eu gritei com você. Acabou! Amém? Porque ele reconhecer o erro dele, é ele com o Espírito Santo. Não vai adiantar você ficar argumentando. Porque o papel de convencer é do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia que você não tem nem como traduzir em palavras o que você precisa dizer por Senhor? Quem já viveu dias assim, levanta a mão. É nesse dia que você fala assim, Espírito Santo, me ajuda, porque se eu for falar, eu vou te desagradar, então me ajuda. Vai para a presença de Deus e fique na presença de Deus. Senhor, meu coração está pesado e eu preciso do teu bálsamo. Esse é o papel do Espírito Santo em você. Ele vai te santificando. Porque aí na hora que era para você agir na ira, você não agiu, você frutificou no Espírito. Hoje você não vai agir na ira, amanhã você não vai agir na ira, depois você não vai agir na ira. Vai chegar uma hora que essas obras da carne não vão fazer mais parte da tua vida. E não é pesado abrir mão das coisas da carne. Pesado é continuar carregando algo que te traz morte. Pesado é você continuar com o ambiente da tua casa, um ambiente de briga, de gritaria, de discussão, de escassez, porque aonde há divisão não há prosperidade. Sabe o que impede a prosperidade muitas vezes dentro da tua casa? É porque você não sabe fechar a tua boca. E você fica tentando a cabeça do teu marido, discutindo. E de bico com ele. E aí as coisas que eram para acontecer, os negócios que era para fechar, o dinheiro que era certo de entrar, Satanás encontra uma habilitação, um mundo espiritual para reter. Aonde há divisão, a casa dividida, ela não vai prosperar em nenhum dos intentos. Jesus falou, a casa dividida não prospera. E prosperidade, ela vai além do recurso. Prosperidade é você desfrutar de tudo aquilo que Deus proporciona para a tua vida. Você ter um casamento e desfrutar do teu casamento. O que é desfrutar do teu casamento? É você parar, sentar no sofá da tua casa, assistir um filme com pipoca com o seu marido. É você ter uma conversa agradável com o teu marido. É você desfrutar da mãe que você ainda tem em vida, porque tem um fôlego de vida no nariz dela. Para você sentar do lado dela e muitas vezes aguentar a ranzizice dela, porque ela já está velha e cansada. Você ouvir as lamúrias dela e falar assim, mãe, deixa eu orar com a senhora, que a senhora está precisando de oração. Eu não sei nem o que te falar, mas o Senhor sabe. E desfrutar da mãe que está do teu lado, do pai que está do seu lado. É você saber respeitar o limite dos seus filhos para não fazer a brincadeira que você quer, mas fazer a brincadeira que vai ser bom para ele, que vai ser bom para ela, que vai ser leve e não pesado. Desfrutar da família, desfrutar do filho, ter o prazer de sentar e conversar com o filho, brincar com o filho, assistir com o filho. Porque tem gente que tem filho que parece que é enfeite, dá o telefone e nem tá ali na vida do filho, o filho tá largado. Sai para andar de bicicleta com o filho anda sozinho e fica olhando no celular. Tá desfrutando do quê? De nada, essa criança tá crescendo largada, chamando a atenção de todo mundo. Sabe o que vai acontecer? Satanás, ele já preparou as coisas para roubar essa criança, mas não vai roubar a sua criança em nome de Jesus. Porque você não vai deixar ela largada e sujeita a qualquer coisa. Pastor, eu não concordo. Não é comigo que você não está concordando, meu irmão. É o que a palavra de Deus diz.
E por essa palavra eu sou limpa. Através dessa palavra o Senhor me transforma. Através dessa palavra o Senhor me fortalece. Através dessa palavra o Senhor frutifica em mim. E aí eu começo a dar fruto no Espírito. Eu só vou dar fruto no Espírito toda vez que eu abrir mão de algo da minha carne. A palavra de Deus diz em Coríntios, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que o saber ensoberbece. Às vezes eu preciso abrir mão do saber e me colocar na condição de aprender com alguém. E alguém que não precisa saber mais do que eu, mas apenas me colocar na condição de aprender. Porque eu não sei tudo e eu tenho muito a aprender. Eu aprendo com a Esther até hoje. E ela não sabe tudo que eu sei. Mas apenas ter o coração disposto para aprender e deixar o Espírito Santo ministrar. Eu tenho que abrir mão, às vezes, do meu saber. Porque quando eu abro mão do meu saber, eu estou abrindo mão da minha soberba. Eu sei, então só eu ensino. Eu sei, então só eu falo. Eu sei, então eu não tenho um ouvir para o que a criança aprendeu. Aprenda com Deus. A Bíblia diz que antes que a palavra de Deus chegue na sua boca, Ele sabe o que você vai falar. Mas mesmo assim você fala e Ele ouve. Aprenda com Deus, aprenda a ouvir. Está faltando aprender a ouvir. Pastora, o que isso tem a ver com a obra do Espírito Santo? Se você não souber ouvir, você vai dar um conselho humano. Agora, se você souber ouvir, você vai dar a direção que vem do Senhor para aquela vida. Não é a sua opinião, não é o que é lógico, não é o que é verdade. Porque às vezes a direção que Deus tem para uma vida é muito louca, é diferente do que você daria. É diferente da tua lógica humana. Mas se a direção vem do Senhor, ela vai dar certo. Agora, se vem da tua lógica humana, daquilo que você conhece, não vai dar certo. Ou nós vamos andar dentro daquilo que é a obra. O que é a obra desse consolador? Olha o que a palavra diz, consolar. E por que você está chorando as suas pitangas? Para todo mundo, menos para o Espírito Santo. Por que você está chorando as suas dores? Para todo mundo, menos para o Espírito Santo. Porque minha esposa não me entende, porque meu marido não me entende, porque minha filha não me entende. Vai lá na presença e fala assim, Senhor, a minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa não me entende. Faz igual a Sara. Ela vivia falando para o Espírito Santo, a minha mãe não me entende, a minha mãe não me entende. Um dia, no momento de oração, o Senhor me mostrou ela orando. E eu subi no morro da minha casa, eu falei para Sara, Sara, o que é que eu não entendo? Que você tanto fala para o Espírito Santo que eu não entendo. Ela tomou um susto, olhou assim para mim, nada mãe. Falei, nada não, porque o Espírito Santo me falou. E aí ela foi lá com o Espírito Santo falar assim, não conta mais o que eu falo para o Senhor não a respeito dela. E aí ele consertou ela. Porque não era que eu não entendia, é que ela estava insistindo em algo que não agradava ao Senhor. Entenda, irmão? Todas as vezes que você for conduzido pela tua carne, parabéns. Você está caminhando para a morte eterna. Todas as vezes que você for conduzido pelo Espírito Santo, você vai estar caminhando para a vida eterna. Ah, é pelo que eu faço? Não, é por Cristo. É porque se você tem uma nova vida e você entendeu o que é essa nova vida que o Senhor te deu, você entendeu o sacrifício de Cristo, você nunca mais vai andar no pendor da carne. Quando a carne gritar e você escorregar, você logo pede perdão e se retrata. E aquilo não tem mais habilitação no teu interior. Eu falei aqui, sabe o que é perdão? O Espírito Santo, ele vem nos convencendo para pedir perdão quando a gente erra. Perdão a Deus e perdão a quem a gente ofende. Sabe qual é o problema? É que a gente ofende o outro, sabe que ofendeu, pede perdão a Deus
Mas o orgulho não deixa pedir perdão por irmão, por marido, por cônjuge, por filho. Isso não é perdão. E aí chega no marido, no cônjuge, no filho, no irmão, e fala assim, me perdoa. Nem fala pelo quê. Pelo que eu te feri. Isso é pedido de perdão? Não. Daqui 2, 3 dias, a pessoa vai e faz de novo. Mas é isso que a gente vê na Bíblia? Não. De novo, eu vejo um Zaqueu que Jesus come na casa dele, ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele estava roubando as pessoas, ele pede perdão ao Senhor, ele se retrata com as pessoas e ele restitui aquelas que ele roubou. E não faz mais. Servo de Deus não anda caindo nos mesmos lugares, nos mesmos erros. Se está caindo no mesmo erro, é porque você ainda está preso nisso. E Cristo te libertou. Se Ele te libertou, por que você está preso? Porque é uma escolha sua permanecer preso. Você está livre. É só você falar não. É uma questão de posicionamento. Deixa eu te falar uma coisa. Demônio a gente expulsa. Amém? Entra aqui alguém endemoniado, possesso. Você fala, você não precisa nem botar a mão. Você fala, sai, em nome de Jesus. O que acontece? Alguém sofreu uma obra maligna, uma feitiçaria, algo maligno contra a vida da pessoa. O Senhor Jesus te revela em espírito, e o Espírito Santo está te mostrando. Você se levanta e fala assim, na autoridade do nome de Jesus, toda obra maligna caia por terra agora na vida dessa pessoa. O que acontece? O problema é que o mundo espiritual entende a autoridade do nome de Jesus, mas você ainda não entende a autoridade do nome de Jesus na sua vida. Porque a sua carne é responsabilidade sua. Se eu falar a partir de agora, você não vai andar mais na carne em nome de Jesus, é o que vai acontecer? Só se ela quiser, meu irmão. Só se chegar a hora ela se posicionar. Carne a gente vence com posicionamento. Carne a gente vence fortalecendo o Espírito de Deus em nós. Carne a gente vence entendendo que o Espírito de Deus em nós é que dá a última palavra. Carne a gente vence entendendo que nós somos comprados. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. A tua vida não é tua, a tua vida é do Senhor. E agora é tempo de você andar no Espírito. Não tem como a sua vida ter sido comprada no sangue do Cordeiro Jesus Cristo e você permanecer andando na carne. Foi para a liberdade que Jesus Cristo te chamou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não anda segundo a carne. Porque quem anda segundo a carne é a condenação. E é possível ter confessado a Cristo, descido nas águas do batismo, mas não vivido o que Jesus falou para Nicodemos. Importa nascer de novo, precisa nascer do Espírito. Nascer do Espírito. Você nasceu da carne, você vive uma religião, precisa nascer do Espírito. Tudo é uma indireta, tudo é por causa disso, é por causa daquele dia, é por causa daquela situação. E quando você vai ouvir a voz do Espírito? Está se relacionando pouco com o Espírito Santo. Está ouvindo de tudo, menos o que Ele tem para a tua vida. Você é templo do Espírito. Você é morada do Altíssimo. Você é sacerdócio real, nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você é propriedade exclusiva de quem? De Deus. Se você é propriedade exclusiva de Deus e o Espírito de Deus habita dentro de você, você anda em liberdade. Aqui, ó, nosso irmão leu aqui, versículo 13.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo um dos outros pelo amor. Como é que funciona isso, pastora? Você é livre. Você é tão livre, que Deus não vai te impedir de fazer o que você quiser. Mas se a sua vida for dele, você vai fazer o que ele quiser, por amor a ele. Porque aí você ama a Deus acima de todas as coisas. Você vai amar o seu irmão como você se ama. Então você gostaria que na sua situação, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, ficasse dias sem falar com você? Não, você não gostaria. Você gostaria que nos seus erros, nas suas falhas, o dia que você errasse, ou o dia que você for autoridade sobre a vida de alguém, ou o dia que, sei lá, fizessem o que muitas vezes a gente faz? Não, você não gostaria. Então faça com o outro o que você gostaria que fizesse para você. É a pastora Gisele que está falando isso? É a Gisele que está falando isso? Não, foi Jesus que falou. Se você fizer para o outro o que você gostaria que fizesse para você, o que vai acontecer? Você vai estar agradando ao Senhor. E se para aquele que te odeia, para aquele que te persegue, você continua fazendo bem, amontoa-se brasa viva sobre a sua cabeça. Aí você está vivendo a palavra, aí você está praticando a palavra, aí você está andando na palavra, aí você está andando no Espírito. Ah, mas vão falar que eu sou trouxa. Segundo o mundo vão, mas você vive segundo o mundo? Não, você vive segundo Cristo. Você sabe o que você está fazendo. Eles não entendem. Por que eles não entendem? Porque anda mergulhado no pecado, porque anda mergulhado na carne. Eles não vão entender. Eu estava falando eu não lembro com quem. Eu estava falando outro dia para uma pessoa, você não pode fazer o bem. Se eu pegar e falar assim, toma, estou te dando esse cachecol. Hoje em dia é assim, estou te dando esse cachecol. Por que você está me dando cachecol? Como se tivesse algo em troca. Como se precisasse de um motivo para ser abençoador. Se é uma pessoa do sexo oposto, que você é gentil, fala, bom dia, tudo bem? Nossa, tá dando em cima. Tá querendo alguma coisa, não tá querendo nada. Você tem que andar igual maracujá. Porque se você falar, bom dia, tudo bem? Me vê 5 pãezinhos. Ai, já sorriu para mim. Que isso, gente? E sabe o que é pior? Isso do mundo a gente espera. Agora, onde eu não tenho que esperar isso? No meio do povo de Deus. Eu não tenho que esperar isso no meio de um povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu estou sendo cristã, eu estou sendo abençoadora. E se você identifica que alguém entendeu errado, corta em nome de Jesus. É sua obrigação, é seu papel cortar. Mas até quando a gente vai viver na carne? O Espírito Santo, ele tem o papel de transformação e de santificação no teu interior. É ele que nos ajuda nessa terra a caminhar. É ele que nos ajuda a entender quando é o Senhor e quando não é. É ele que nos ajuda a florescer. O fruto é do Espírito, o fruto não é seu, o fruto é do Espírito. É ele que frutifica em você a longanimidade. É ele que frutifica em você a paz, é ele que frutifica em você o domínio próprio, é ele que frutifica em você a mansidão. Todas as vezes que você abrir mão da tua ira e falar, Espírito Santo, me ajuda, ele vai te dar a paz que excede todo entendimento e haverá mansidão saindo dos teus lábios. Precisa usar e pedir da ajuda do Espírito Santo. O problema é que na hora que vem a carne, ao invés de falar, Espírito de Deus me ajuda, você baga a carne. Está atrapalhando a obra do Espírito Santo na tua vida. Quem? Você mesmo.
Por quê? Porque o seu orgulho não deixa, porque a sua vaidade não deixa, porque a sua arrogância não deixa, porque a sua religiosidade não deixa, porque os seus achismos não deixam, porque você muitas vezes se acha melhor do que o outro que está conduzindo as coisas, porque você se acha melhor que o marido, porque você se acha melhor que a esposa, porque você acha que sabe mais, que sabe menos. Gente, não atrapalha a obra do Espírito Santo em você. Amém? A partir de hoje, todas as vezes que você ouvir a voz do Senhor teu Deus, você não vai endurecer o coração, amém? A partir de hoje, ao invés de você dar uma resposta na lata, você vai parar e pensar, essa resposta tem o Espírito Santo nela? Antes de você fazer qualquer coisa a partir de hoje, você vai pensar, o Espírito Santo de Deus vai se agradar. O que a palavra diz acerca disso? Se você não consegue, você vai falar, Senhor, me ajuda, porque o certo é eu fazer isso. Me ajuda a fazer o certo. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Você é filho de Deus. Lavado, remido no sangue do Cordeiro. Você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. E você foi chamado para andar pelo Espírito, amém? Você foi chamado para ser conduzido pelo Espírito. E você sabe aonde tem a obra da carne, aonde se fortalece essa obra, aonde habilita demônio. Você sabe que você foi chamado para nascer de novo. Você sabe aonde você se inclina para as coisas da carne. Esse negócio da gente estar ministrando e um está cochichando com o outro, como quem diz, você falou, você não falou, olhando feio, olhando torto, pelo amor de Deus. E me desculpa se você não entende, mas o Espírito Santo, ele quer te fortalecer. Só que enquanto você continuar na rebelião do seu interior, vai faltar espaço para ele te conduzir. Andar na liberdade do Senhor não é andar em libertinagem. Andar pelo Espírito não é orar só em línguas espirituais. Oração em línguas edifica você mesmo. O reino de Deus, ele está dentro de você, porque o Consolador está aí. E ele está te preparando para todas as coisas, ele está te fortalecendo. Ele está te estruturando. Você sabe aonde você tem sido teimoso, teimosa. Você sabe aonde você precisa se esvaziar. Você sabe aonde você precisa entregar o governo. Entrega o governo nas mãos do Senhor em nome de Jesus. Começa a entregar o governo da tua vida na mão do Senhor. Começa a entregar o governo da tua carne na mão do Senhor. Entrega esse governo na mão do Senhor. Fala, Senhor, eu entrego o governo da minha carne nas tuas mãos. Eu agi por ira. Eu agi por contenda. Eu não me vali do Espírito que habita em mim. Eu não te pedi ajuda. O Senhor é meu auxiliador. Eu não pedi o auxílio. Eu não pedi a direção. Eu esqueci que o teu Espírito habita em mim, que eu sou templo, eu sou morada. Eu não deixei o teu nome ser glorificado. Eu deixei de desfrutar do tempo com meu marido, do tempo com a minha família. Eu estraguei um momento que era nosso pela minha carne. Meu Deus, eu não quero mais ser assim. Transforma o meu falar, transforma o meu agir. Coloca mais junto, Senhor, de acordo com a tua palavra. Coloca, Senhor, o meu agir de acordo com a tua palavra, o meu pensar, o meu falar. Em nome de Jesus, você que é casado, fala, Senhor, me ensina a ser o marido que a minha esposa precisa. Me ensina a ser a esposa que o meu marido precisa. Me ensina a ser a mãe que os meus filhos precisam.
Me ensina, Senhor, a ser o diácono que a tua igreja precisa, o presbítero que a tua igreja precisa, para eu não fazer mais segundo a minha vontade. Me ensina, Senhor, a ser a pastora que a tua igreja precisa, que o Senhor precisa nesse lugar. Me forja, me prepara, me forma. Remanassore calabaceia alabás. Anassore calabassore alabás. Espírito Santo, nós desejamos, nós precisamos de Ti, Senhor. Com reconhecimento de que as nossas fraquezas estão diante de Ti, e as nossas faltas também. Por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Espírito de vida e ressurreição, Ele vivifica o nosso corpo mortal, e nós desejamos o Teu Espírito, Senhor. Nós nos entregamos a Ti nesta hora e clamamos a Tua misericórdia, Senhor, pois a Tua palavra diz que o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo as Tuas misericórdias. E a Tua palavra diz também, Senhor, que o Senhor, eu sou Deus e não mudo, e é por causa disso que vós não sois consumidos, ó filhos de Jacó. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é Deus que não nos trata segundo as nossas iniquidades. E nós, Senhor, não queremos abusar da Tua graça. Nós não queremos abusar, porque o Senhor é misericordioso e longânimo e tardio em irar-se. Mas nós não queremos nesta noite, Senhor, usar disso levianamente e querer abusar da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. O Espírito Santo, ele não vai se posicionar por você. O posicionamento é seu. O posicionamento é seu. Ele vai te ajudar a se posicionar se você pedir a Ele ajuda. Se você não pedir, Ele vai te alertar. E somente te alertar. Porque a partir do momento que Ele te alerta, é você que decide se posicionar ou não. E se você falar, eu quero me posicionar, eu não tenho conseguido, mas me ajuda, Ele vai te ajudar. Mas enquanto você olhar e falar, não, eu não senti isso, eu não pensei isso, não foi isso, você ainda vai estar preso na mentira. Ainda vai estar preso no velho homem. Ainda vai estar preso na velha criatura, nas obras da carne. Posicionamento é com você, meu irmão. Posicionamento é você que faz. Posicionamento não é oração do pastor pela tua vida, intercessão. Posicionamento não é eu estou repreendendo na autoridade do nome de Jesus o demônio. Não, é você que decide se posicionar em obediência. Nesta noite, despojai-vos de toda malícia, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos nos despir de todo o orgulho, nós queremos nos despir de toda malícia, quando olhamos para o outro já pensando que esse outro faria igual nós estamos dispostos a fazer. A maldade que há em nós projetamos no outro. Em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Porque nós traímos, então nós achamos que o outro também vai trair. Porque nós mentimos, então achamos que o outro também vai mentir. Porque nós
nos prostituímos, então achamos que o outro também vai fazer. Porque nós nos rebelamos, achamos que todo mundo vai se rebelar. Em nome de Jesus, santifica o nosso interior e nos despojamos de toda a prática e toda a marca do velho homem na nossa vida, Senhor, nesta hora, agora, em nome de Jesus. E tira toda a predisposição do nosso interior, de acharmos que o outro vai fazer como nós faríamos, de acharmos que a maldade que existe no nosso coração muitas vezes está no coração do outro, está quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o outro iria abandonar, porque nós abandonaríamos, achamos que o outro vai abandonar. Porque nós, muitas vezes não pagamos um preço, nós achamos que o outro não vai pagar um preço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há pessoas aqui marcadas, tão espiritualmente falando, espancadas. Que você está com uma predisposição no teu interior de achar que as pessoas vão, a todo momento, vão aplicar algum golpe, vão fazer alguma coisa com você, em nome de Jesus. Até com pessoas que querem fazer o bem com você, o sangue de Jesus tem poder para libertar. Irmão, em nome de Jesus, se abra para receber o bem do Senhor. Se abra para receber a cura do Senhor. Se abra para fazer a vontade do Senhor. Se abra para perdoar. Em nome de Jesus. Tem pessoas que têm não quer liberar, é uma dificuldade para liberar perdão. Em nome de Jesus, libera a tua vida. Jesus, se tem uma coisa que não dá para fazer, é que Jesus pedir perdão no teu lugar. Não, é você que pede perdão. É você que libera o perdão. Em nome de Jesus, libera a tua vida. Tira esse peso sobre a tua vida em nome de Jesus. Tira esse peso da tua vida. Há pessoas também que há um jugo desigual de justiça na tua vida. Em nome de Jesus, irmão, justiça de Deus é para todos. Misericórdia de Deus é para todos. Não é só para nós, não. Não é só para quem pratica menos pecado ou quem pratica mais pecado, não. A justiça, a misericórdia de Deus é para todos. A misericórdia de Deus é para o bandido. A misericórdia de Deus, aquele que assaltou, pastor, aquele que roubou, aquele que fez mal para um monte de gente, irmão, é isso que a palavra de Deus diz. Tira esse senso equivocado de justiça da tua vida, porque ele, se for salvo, ele se receber e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ele será salvo. Eu vejo uma mulher que ela fala assim, ó, presta atenção. Tá vendo? Tá vendo? Eu não falei, eu não te disse? É sempre assim, nunca tá bom, nada tá bom. Nada tá bom, nada tá bom. É implicância, o problema é comigo, é implicância comigo. Não é implicância com você. É você que não se examina. Você precisa abrir mão da tua carne. Você precisa abrir mão da rebelião. Senão você mesmo vai conduzir a tua família para uma destruição. Porque está te faltando sabedoria. Você precisa se examinar. Presta atenção e para de ouvir como se fossem homens falando com você. Vai para a Bíblia porque o Senhor vai te confirmar tudo que está sendo dito. E quando Ele te confirmar, não endureça o teu coração. E não tenha isso por mérito seu. O Senhor está te falando faz tempo. E o teu orgulho, a tua arrogância, a tua soberba, a tua rebelião está conduzindo a tua família por um caminho onde o Senhor não está.
Não é implicância com você. Tá vendo? Tá vendo? Eu não falei para você? Olha aí, é implicância comigo. Não é. É que quem anda pela carne só entende das coisas da carne. Quem anda pelo Espírito vai entender o que o Espírito está falando para se consertar. Você precisa começar a abrir mão para andar no Espírito e entender em nome de Jesus. Você que nos assiste, isso serve não só para quem está nos assistindo, mas para quem está aqui. Nós precisamos entender e parar de fugir das coisas difíceis. Irmão, tem determinadas conversas que são difíceis, mas a gente precisa ter. Conversas difíceis, mas nós precisamos ter. Pedir perdão, você reconhecer que você errou, é difícil, muitas vezes é difícil, mas você precisa fazer. A vida não é feita só de coisas fáceis, irmão. E às vezes tem conversas que você precisa ter, mas vai ter cura. Depois dessas conversas, depois de determinados momentos também, você vai ter cura, vai ter liberação, a nossa vida será liberada, porque Jesus está nos conduzindo. Era difícil no Getsemane, era difícil ir para a cruz, mas ele fez mesmo assim. Mas depois que ele disse, está consumado, então está consumado, acabou. Depois veio a ressurreição. Em nome de Jesus. Quem tem medo do sacrifício e muitas vezes ir para uma conversas difíceis para pedir perdão, para enfrentar coisas que você não quer enfrentar, é difícil, é sacrifício, mas quem tem medo disso não pode viver ressurreição. E se o Espírito de vida e ressurreição que habitou, que ressuscitou Jesus dos mortos, vos vivificar, então vai haver ressurreição na tua vida. Deus te abençoe.